Olá, queridos, boa noite, a paz do Senhor para vocês. Seja muito bem-vindo ao nosso culto da vitória desta sexta-feira. E eu quero aproveitar e pedir a você para deixar o seu joinha, para compartilhar com todos os seus contatos, os seus amigos, para que mais pessoas possam conhecer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos então louvar ao nosso Deus com o nosso ministério de louvor. Eu
Pai, muito obrigado por esse tempo de louvor, de adoração, que o Senhor receba toda a honra, toda a glória e toda a adoração, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Você pode concordar comigo aí na sua casa. Que bom estarmos juntos. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Mais um culto poderoso, nosso culto da vitória, que tem sido bênção, tem alcançado muitas pessoas, temos ouvido muitos testemunhos daquilo que Deus tem feito através da aplicação dos princípios que tem sido ministrado aqui às sextas-feiras. Então, se encharque da palavra de Deus, se encharque daquilo que o Espírito Santo vai falar ao seu coração nesse culto daqui a pouco, porque agora nós vamos ofertar. É um momento muito importante, que também é um momento de culto a Deus. Eu quero ler um texto que está ali em Deuteronômio, no capítulo 28. O título desse capítulo é As Bênçãos da Obediência. Diz assim: se vocês obedecerem fielmente o seu Deus e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem o Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. Vamos parar por aqui. É um texto que, por si só, ele se explica. Nós vemos aqui várias promessas, não é isso? Várias bênçãos sobre aqueles que são obedientes. Então, a chave para prosperarmos, a chave para sermos bem-sucedidos, a chave para termos a provisão de Deus nas nossas vidas é a obediência. Está atrelada a esse princípio de obedecermos ao Senhor. E quando nós entendemos o princípio de ser um dizimista, de ser um ofertante, nós estamos contribuindo, demonstrando gratidão e, acima de tudo, obedecendo a palavra de Deus. E aí todas essas promessas relacionadas aqui, é claro que aplicada nos nossos dias, virão sobre nós. Eu quero orar com você nessa noite, quero orar com a sua família. Se você puder, feche os seus olhos e vamos orar juntos, por favor. Pai, obrigado. Obrigado porque a tua palavra ela é rica de promessas para nós. E cada uma dessas promessas estão atreladas ao cumprimento de um princípio. Então nos ajuda, Senhor, a sermos obedientes. Nos ajuda, Senhor, a seguir os princípios estabelecidos na Tua Palavra, para que possamos colher os frutos, para que possamos usufruir das promessas que estão relacionadas na Tua Palavra, Deus. Muito obrigado. Abençoa agora o meu irmão, a minha irmã, abençoa essa família, sustenta, Senhor, continue provendo todas as coisas, abra portas aonde precisam ser abertas, que o Senhor dê ganhos de causas na justiça, que o Senhor mova o sobrenatural sobre você e toda a sua casa. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe. Faça agora a sua oferta através do nosso QR Code, ou se você preferir, amanhã ou nos próximos dias. Deus te abençoe. Paz.
Queridos, agora estamos de volta para compartilhar a palavra de Deus com vocês. E dentro da série que nós estamos pregando, essa já é a terceira sexta-feira, o Encontros com Jesus. Encontros com Jesus. Hoje nós vamos falar sobre o encontro de Jesus com Lázaro e a família de Betânia. Nós vamos se apoderar do terceiro ponto da mensagem de domingo do pastor Marcos e vamos botar uma lupa ali e vamos verificar e ver o que aconteceu de especial nesse encontro de Jesus com Lázaro e a família de Betânia. Então eu quero convidar você para abrir a palavra de Deus lá no Evangelho de João, capítulo 11, do verso 38 ao verso 44. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Jesus, outra vez profundamente comovido, foi ao sepulcro, e era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isto, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. O encontro de Jesus com Lázaro e a sua família em Betânia. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos por esse momento e te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor venha falar aos nossos corações através, Senhor Deus, desse canal nesta noite de sexta-feira, Deus. Muito obrigado pela oportunidade, Senhor Deus, de ler e compartilhar a tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, esse é um momento muito especial na vida de Jesus. Jesus se encontra, com um grande amigo dele, uma família que era muito amiga de Jesus, que era a família de Betânia. Ali estava Lázaro, Maria e Marta. É lógico que a história apresenta 2 personagens. O primeiro é o personagem principal, é Jesus Cristo, o Filho de Deus. O segundo personagem é o Lázaro, um personagem coadjuvante, que recebeu o seu milagre ao encontrar Jesus. Hoje, Jesus continua sendo o principal protagonista da história, mas você também pode ser um personagem coadjuvante, o qual precisa encontrar com Jesus nessa noite e ser alvo de um milagre que só Jesus pode fazer na vida do homem. Embora o encontro de hoje seja com Lázaro, nós vamos dar uma olhada, em todo o capítulo do Evangelho de João, capítulo 11. Então você vai acompanhar aí comigo, pois mostra Jesus se preocupando e interagindo também com as irmãs de Lázaro. Jesus conhecia a Marta, Jesus conhecia a Maria e Jesus também conhecia a Lázaro. A sua preocupação não era só com Lázaro, mas também com toda a família. Talvez você esteja vivendo agora um momento de vida e você olha para dentro da sua casa, olha para os seus filhos, olha para a sua esposa e acha que Deus não está olhando para a sua família. Mas nessa noite eu quero lhe dizer que Deus
também tem preocupações, não só com você, como pessoa, como homem, como mulher, mas também com toda a sua família. A primeira coisa, o primeiro parte que nós podemos entender e ver e tirar desse encontro é que a família de Betânia era amada por Jesus. Amém? Vamos abrir lá em João capítulo 11, do verso 1 ao verso 5, eu não vou ler os 5 versos, você pode ler depois, mas diz assim o texto: havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. Jesus amava Marta e a irmã dela, e Lázaro. Vejam que o evangelista João, ele tem preocupação de pontuar nesses primeiros versículos do capítulo 11, que Jesus amava eles. Jesus tinha intimidade com eles. E como é que era isso? Porque Jesus já tinha estado na casa de Lázaro, junto com suas irmãs, já tinha ceado com eles, conversado com eles, estado com eles no dia a dia. Então, ele tinha intimidade com aquela família tinha intimidade com Jesus. Nos dias de hoje também, eu e você e toda a nossa família podemos ter intimidade com Jesus. E como que isso pode acontecer? Através do culto doméstico, através da leitura da Bíblia, junto, você com a sua esposa, junto com os seus filhos, na hora do jantar, à mesa, todos juntos, precisam promover, e exercitar essa intimidade com Jesus. Assim como a família de Marta, Maria e Lázaro, eu, você e a sua família podemos também desenvolver essa intimidade com Jesus, para que Ele possa nos ajudar, nos orientar, nos apoiar nos momentos de crise, no momento de dor, nos momentos de enfermidade. O amor de Jesus por essa família era extraordinário, e mesmo assim Lázaro ficou doente. Isso quer dizer, querido, que nós estamos aqui no mundo, estamos sujeitos a doenças, a problemas, a dificuldades. Nós só não podemos esquecer que Jesus nos ama. O homem não é capaz de entender a manifestação extraordinária do amor de Jesus. E embora você esteja passando por momentos difíceis na sua vida, saiba que Jesus não deixou de te amar. Jesus te ama. Está lá no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, diz o seguinte: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vou ler também o verso 17, continua acompanhando. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo. Jesus não veio ao mundo para condenar a mim e a você. E por que ele veio? Mas para que este fosse salvo por meio dele. Não devemos usar Deus para ensinar os nossos filhos. Como assim? Há pessoas que falam assim: olha, criança, se você fizer isso, Deus vai te castigar. Não tem mãe que faz isso? Não tem pai que faz isso? Olha, se você fizer isso, Deus lá do céu vai ficar chorando. E o verso 16 e o verso 17 diz o quê? Que ele não veio para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por ele. E quando nós ensinamos os nossos filhos que Deus vai castigar ele quando ele deixa de tomar banho, quando ele deixa de ir para a escola e muitas outras coisas, está criando na cabeça do seu filho, da sua filha, uma mentalidade de que Deus é um Deus condenador, quando na verdade Jesus é o nosso advogado. Ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você.
e ele não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Era assim que a família de Betânia via Jesus, como o Salvador, o provedor, aquele que poderia ajudá-los no momento de dificuldade, no momento de enfermidade ao qual eles estavam passando. O segundo ponto que podemos aprender com esse encontro é que a família de Betânia buscou a ajuda na pessoa certa. João 11:3 diz assim: então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Em nenhum lugar do Evangelho você vê uma pessoa falar de Jesus dessa forma. Não fala, olha, chame Jesus, ou chame o mestre, ou chame o rabino, sei lá, mas difícil ver uma pessoa falar, olha, Senhor, aquele a quem amas está doente. Marta e Maria acreditavam que Jesus era a solução para o problema da família delas, e mandaram chamar Jesus. Olha, chama Jesus, Ele que é o nosso Senhor, o nosso amigo, aquele que anda junto conosco. Hoje em dia, você tem chamado quem para ajudar a sua família? Você tem chamado a quem? Procurado em que lugar para ter livramento, para estar com Deus? Hoje também você pode e deve buscar a solução do seu problema e da sua família na pessoa de Jesus, pois Ele é a pessoa certa que trará a cura para a sua família. Maria, queridos, confiava tanto no poder de Jesus que entregou aquilo que ela tinha de mais valor. Lá no capítulo 11, ainda no verso 2, o Evangelho de João cita o seguinte: Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Vejam, queridos, que Maria não estava buscando Jesus por interesse somente, não estava procurando Jesus porque ela precisava que o seu irmão fosse curado, mas ela estava procurando Jesus porque ela tinha uma intimidade com Ele. Lá no verso 2 do capítulo 11, a gente vê o Evangelho de João citando que Maria já tinha entregado para Jesus o que ela tinha de melhor. E o que ela tinha de melhor, querido? Era um frasco de perfume que diz a história e diz os teólogos que aquele frasco tinha o valor do trabalho de um ano de um trabalhador. Não era qualquer coisa que Maria tinha entregue. Ela tinha entregue tudo que lhe custava a vida inteira, que ela estava guardando para o seu casamento, talvez, para um momento especial. Só que ela identificou e sentiu no seu coração que aquele dia era um dia especial, aonde ela deveria entregar o que ela tinha de melhor para Jesus. Você tem entregue o que para Deus? Você tem entregue o melhor? Você tem entregue as suas sobras? Ou você está esperando a vida passar para entregar as cinzas? Há um bom tempo atrás eu conheci um irmão e o nome dele era Alfeu, e ele chegou na igreja já com uma idade muito avançada e estava lá sentado na escola dominical, e ele falou um dia para mim, e aquilo ficou em meu coração. Ele falou: gastei toda a minha juventude, toda a minha mocidade, todo o meu vigor no mundo, e agora eu estou aqui, entregando as cinzas para Jesus. Aquilo foi muito triste de ouvir, mas graças a Deus, que ele entendeu o chamado de Deus para a vida dele, e voltou-se para Jesus no tempo certo.
Não deixe para entregar ao Senhor Jesus as suas cinzas, o seu resto. Entregue o principal, o melhor, aquilo que te custa, aquilo que vale a pena entregar para Deus. Maria fez isso, e no momento oportuno, no momento de necessidade, ela era uma pessoa íntima de Jesus, ela sabia onde encontrar ajuda, ela sabia onde ir, porque ela já tinha um relacionamento íntimo com Deus. O terceiro ponto que eu quero compartilhar com você é que Jesus sempre age de acordo com a sua agenda. Você acha que Jesus age de acordo com a sua vontade? De jeito nenhum. Deus tem o seu tempo, Deus tem o seu momento, e Ele só age no momento certo. João 11, de 4 a 6, diz assim a palavra de Deus. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e a Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde ele estava. Incrível! Ele não amava a Lázaro e as suas irmãs? Por que ele não saiu correndo? Quando uma pessoa a qual a gente ama está sofrendo, está com dificuldade, o que você faz? No mesmo instante, você parte para a casa daquela pessoa para tentar ajudar. Mas Jesus fez diferente. Ele ficou mais 2 dias aonde ele estava. E sabe por quê? Porque ele sabia o momento certo, a hora certa, que ele deveria agir na vida daquela família. E hoje não é diferente. Deus sabe, querido, quando Ele vai agir na minha vida, na vida da sua família e na sua vida. Precisamos ter paciência. Lembra dos frutos do Espírito Santo que nós falamos sexta-feira passada? Precisamos ter paciência, precisamos ter longanimidade, precisamos esperar no Senhor. Só assim Jesus pode agir em nossa vida. Ao invés de mudar a sua agenda para socorrer Lázaro, Jesus ainda ficou mais 2 dias onde estava. A demora de Jesus frustrou as expectativas das irmãs de Lázaro. Enfim, Lázaro acabou morrendo, diz a palavra. O que elas não sabiam é que Jesus estava preparando algo muito melhor e maior para ela. O que estava proposto na agenda de Jesus era alguma coisa que iria superar as expectativas de Marta e Maria. Muitas das vezes, Jesus aparece demorar, e essa demora acaba gerando uma frustração muito grande em meu coração e em seu coração. Não é verdade? Lógico. Ficamos preocupados porque oramos, entregamos, muitas das vezes jejuamos, buscamos, lemos a palavra, mas nada acontece, nada muda. Mas é porque Deus está preparando o melhor para você. Fale isso para o seu irmão que está do seu lado aí, na sua poltrona, na sua cama, no seu carro, no ônibus. Diga para ele: olha, Deus tem o melhor para você. Ele está preparando grandes coisas, fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Acredite, Jesus não está demorando, Ele está preparando algo surpreendente, extraordinário e sobrenatural para realizar em sua vida. Jesus age segundo o cronograma do céu e não segundo, a minha e a sua agenda. Não é fácil entender isso, eu sei, mas precisamos.
colocar em nosso coração, em nossa mente, falar com Deus e entender que a nossa agenda não é a agenda de Deus. Amém? Identificamos também nesse encontro, queridos, que Jesus identifica a nossa dor. Ele não é um Deus assim, separado, longe, que está lá no céu, olhando aqui para baixo e vendo a humanidade sofrendo, ou vendo os problemas e, não estou nem aí. Não, Deus se preocupa com a sua vida. Lá no Evangelho de João, capítulo 11, versos 34 ao 36, diz assim a palavra de Deus. Jesus chegou, olhou para Marta, para Maria, para todos aqueles presentes, e creio eu que todos estavam chorando e planteando, porque Jesus não chegou a tempo, de curar Lázaro. E elas olharam para Jesus e falaram: Senhor, se você estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. E Jesus olha para elas e diz: onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, respondeu elas. E aí o menor verso da Bíblia: Jesus chorou. Essa lágrima é uma lágrima de amor, é uma lágrima de comprometimento, é uma lágrima de preocupação, é uma lágrima que muda totalmente a história dessa família, porque Jesus se preocupa com a nossa dor. A própria Bíblia diz que devemos chorar com os que choram, e Jesus assim estava fazendo. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Jesus te ama, querido irmão, assim como ele amava Lázaro e as suas irmãs. Jesus chorou ao ver Lázaro morto. Jesus chora ao ver o nosso estado de dor, de luta, de sofrimento. Jesus chora quando enfrentamos o luto, quando lutamos com a enfermidade incurável, quando a nossa família vai de mal a pior, quando ele vê que aqueles que foram criados à sua imagem e semelhança estão perdidos. Jesus chora por mim e por você. Amém? Isso já me traz assim um refrigério na alma, no coração, ao saber que Jesus chora por mim e chora por você. A humanidade está mergulhada em pecado e Jesus chora por isso. Aquele que cura as nossas chagas é ferido conosco, e suas lágrimas revelam a humanidade, a sua compaixão e o seu amor pelo homem. Ele não é um Deus distante, impessoal e morto. Ele é um Deus presente, o Emanuel, o Deus conosco, que chora e que sofre, que se importa e que se identifica com a nossa dor. Amém? Esse é o Deus que eu creio, é o Deus que você também pode crer e viver com Ele. É o Deus Emanuel, um Deus presente, é um Deus que cuida das nossas feridas a cada dia. E para concluir, o que podemos aprender hoje com o encontro de Lázaro com Jesus? Podemos aprender que a porta do milagre é aberta com a chave da fé em Jesus. Precisamos ter fé, e essa fé é alcançada, sempre falamos aqui, com a leitura da palavra de Deus, é com ouvir as mensagens que saem aqui desse púlpito, desta igreja, é assim, é lendo a Bíblia, é cultivando a sua intimidade com Deus, é assim que a sua fé pode crescer a cada dia em Jesus, e assim a porta do milagre é aberta. A família de Betânia era amada por Jesus, e você também é. Saiba disso.
A família de Betânia buscou ajuda na pessoa certa. E você, nessa noite, também pode buscar. Jesus age de acordo com a sua agenda. Confie em Cristo, que Ele agirá na hora certa na sua vida. Jesus se identifica com a nossa dor e Ele está dizendo a você essa noite: eu sei o que sofres. Eu quero terminar lendo com você a carta lá de 1 Pedro, capítulo 2, verso 24 e verso 25, e diz assim: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Amém? Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo das suas almas. Amém? Eu quero convidar você agora para abaixar a sua cabeça onde você estiver, se você puder fechar os seus olhos, e vamos estar orando, pedindo ao Senhor Jesus que nessa noite, assim como a família de Betânia, Ele venha agir em nossas vidas, em nossos corações, como Ele fez naqueles dias. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nós queremos nessa noite abrir os nossos corações e as nossas mentes para ouvir, Senhor Deus, a Tua palavra, para entender tudo o que foi pregado e dito aqui nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós queremos ser assim como Maria, como Marta, como Lázaro, que confiavam no amor de Deus, que confiavam em Jesus como a única pessoa que poderia resolver os problemas da vida dela. Então, Senhor Deus, em nome de Jesus, nessa noite, nós queremos te pedir, Senhor Deus, que Tu venhas a curar vidas, que Tu venha abrir portas de emprego, que Tu venha, Senhor Deus, restaurar casamentos, restaurar amizades, Senhor Deus, entre filhos e pais, pais e filhos, em nome de Jesus, Senhor Deus, que seja desmontado, repreendido toda ação de Satanás na vida desse irmão, na vida dessa família que está nos assistindo no culto dessa noite. Pai, nós te somos gratos e agradecemos, porque cremos no Teu poder e na Sua ação, Senhor Deus, na vida dos nossos irmãos. Em nome de Jesus, amém. Amém? Se você quer aceitar a Jesus, entre em contato conosco no telefone que está aí embaixo. Alguém vai falar com você, vai orar por você, vai entrar em contato com você. Esteja sempre conosco aqui no canal do YouTube da Paz Church São Gonçalo. E até o próximo domingo, às 10 horas, do nosso culto online. Deus te abençoe. Fique na paz.